abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos terminando o Sermão do Monte. E quarta-feira que vem, com a graça de Deus, vamos voltar ao estudo sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Para você acabar de achar, vamos ler aquela faixa ali, né? Sobre a reforma. Parabéns, Jairo Joaquim, irmão Sidney, colocaram a faixa, como foi pedido. Tá? O presbítero Pablo daqui a pouco vai começar a pesquisar lá a história, né? Aí o Eunice vai pesquisar o teatro. Achamos? Vamos lá, vamos ler? Só Nova Aliança e o restante. Vamos lá? Nova Aliança, todo mundo junto. Nova Aliança, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. 496 anos de volta à verdade. Se você quiser saber mais, dia 30, nós estaremos fazendo esse culto, né, de gratidão a Deus pela Reforma Protestante, que Deus usou alguns personagens, certo? Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27. Eu vou ler o 24. Quem quiser poderá ler o seguinte, cada um lendo um. Mateus capítulo 7, começando no 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquelas casas, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, queridos, o que Jesus está fazendo aqui é dando continuidade à conclusão do Sermão do Monte. Se vocês observarem do versículo 15 em diante, Jesus sempre nos coloca duas alternativas. Jesus sempre nos coloca duas possibilidades. Quais foram as primeiras? Duas portas. A estreita e a larga. Qual foi a primeira opção que Jesus colocou? Duas portas. A estreita e a larga. Aí depois Jesus colocou dois caminhos. O apertado e o largo. E agora Jesus vem com uma outra parábola, uma outra ideia, fazendo o quê? Duas casas, dois homens. Duas situações aparentemente parecidas, mas com um fim bem diferente. O que Jesus quer sempre nos confrontar, nesse final do Sermão do Monte, é o quê? Eu estou sendo um crente autêntico ou eu estou sendo um crente pseudo-cristão? Ih, pastor, o que é isso, pseudo-cristão? É simples, um falso cristão. Então, eu sou cristão ou eu sou um falso cristão? Aí Jesus mostrou que muitos chegam na porta estreita e param. Outros passam pela porta estreita, mas esperam que ao longo do caminho, o caminho que é estreito comece a largar-se. Não vai acontecer isso. Vai continuar estreito. Amém, igreja? Amém. Aí Jesus está nos confrontando com isso. Ou você quer o reino, mas não quer aperto. Você quer o paraíso lá no céu e aqui na terra. Não tem jeito. Se a porta é estreita, o caminho também é estreito. E aí Jesus agora também ele fala sobre, antes de chegar nesse ponto, ele fala sobre os perigos dos falsos profetas, falsos mestres. Aqueles que têm aparência de ovelha, mas são lobos. Aí depois Jesus ainda fala de uma outra coisa interessante. Aquela que a gente chamou de auto-ilusão. O que seria auto-ilusão? Aquelas pessoas que falaram de Jesus: Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro, mas no final qual foi a resposta? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Então, o que Jesus está fazendo aqui, vamos deixar uma coisa clara. Essa palavra aqui é para o incrédulo, sim ou não? Não. Quem falou não aí? Parabéns.
palavra para o incrédulo? Não. Essa palavra é para o desviado? Não. Essa palavra é para o cristão. Aquele que decidiu ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que abriu mão do mundo, está aqui. Agora Jesus falou o seguinte, vamos imaginar o seguinte? Vamos imaginar que todos nós fôssemos dono de uma firma. Amém? Quem toma posse dessa vitória? Isso, dono da firma. Aí a pessoa vem trabalhar. Você fala, você quer trabalhar aqui? Eu quero. A pessoa vai trabalhar do jeito que ela quer ou do seu jeito? Hã? Do meu jeito. Ele vai trabalhar de havaiana, é assim? Calção florido, bonezinho de lado, ou então com a bermudinha pegando aqui na popa, é assim que ele vai trabalhar? Não. Não, o uniforme aqui é esse. Ah, mas eu não gosto. A cinza, o uniforme é cinza. Vermelho, o bar fica bem de vermelho, né? Vermelho, laranja, não dá. Quem escolhe a cor do uniforme? É o funcionário ou o dono da firma? O dono da firma. Acabou. Então é isso que Jesus está passando. Você quer ser cristão? Quero. É assim. Não é meia boca, é ser cristão. Aí agora Jesus apresenta outra advertência nossa, para nós. Qual seria essa advertência que nós temos que ter? A advertência é o seguinte, queridos. Que nós temos que continuar lutando. Não para a gente aparentar ser cristão, mas para sermos cristãos. Eu não tenho que aparentar ser cristão. Eu não tenho que passar a ideia que eu sou cristão. Eu tenho que ser cristão. É difícil? Uma das minhas filhas, num dos sermões que eu fiz aqui sobre o Sermão do Monte, no caminho de casa, meu pai, é muito difícil ser cristão, mas nunca foi falar que é fácil. Mas vale a pena ser cristão. Vale a pena ser cristão. Qual que é mais fácil você comprar? Um Fusquinha 66 caindo aos pedaços? Ou um Honda Civic 2003 e 2014? Qual que é mais fácil comprar? Sim. Agora, quer comparar? Não tem nem como comparar. A diferença é quilométrica. Não tem nem como comparar. Qual que é mais fácil? Você ir para o inferno ou você ir para o céu? Mais fácil ir para o inferno. Para ir para o inferno, nem você for, o diabo já até te puxa. Para ir para o céu, meu amigo, você tem que puxar um caminhão e olha lá se você não perder a salvação ainda. Então Jesus está nos mostrando aqui o quê? Que eu tenho que ser cristão. A primeira coisa que ele nos mostra, que eu achei interessante, é o seguinte. Vamos olhar os dois casos. O que Jesus está falando aí? Ele fala, todo aquele que, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu uma casa. Nós vamos pegar os dois personagens principais. Quais? 2 homens e 2 casas. O que nós vamos analisar agora? 2 homens e 2 casas. Esses homens têm igualdade e têm diferença. Essas casas têm igualdade e têm diferença. Vamos analisar os homens? O que esses homens têm de igualdade? Primeira coisa, os dois querem construir uma casa. Amém? Os dois querem construir uma casa. Os dois têm desejo de construir uma casa. Segundo, os dois querem o mesmo lugar. Não é isso? Os dois construíram aonde? Na beira do rio. Foi ou não foi, igreja? Amém? Os dois construíram na beira do rio. Certo? Quando os dois construíram a casa, a intenção deles era o quê? Desfrutar dos benefícios de uma casa. Jesus está mostrando o seguinte, queridos, com esses exemplos, que o cristão autêntico e o pseudo-cristão, o que é pseudo-cristão? Falso cristão, cristão falso. Eles, primeiro, têm o mesmo sentimento. Né, pai? É, pastor? É. Qual pessoa que não quer ir para o céu? Então, o cristão verdadeiro e o pseudo-cristão têm a mesma vontade. Primeiro, quer ir para o céu. Segundo, ele quer ser consolado por Deus. É ou não é? A pessoa está naquela prova, naquela dificuldade, ele quer uma palavra de conforto de Deus. Terceiro, esse cristão verdadeiro e o pseudo-cristão, ele também quer ter paz no coração. A pessoa está lá no mundo atribulada, cheia de confusão, ele vem para a igreja para quê? Para aumentar a prova? Não, para ter paz. Para ter paz. Então o que nós estamos mostrando aqui? Que não importa o que eu sinto, porque tudo que eu sinto, qualquer pessoa pode sentir. Você chega ali para um bandido, seja lá quem for, fala, você quer ir para o céu ou para o inferno?
Ainda que ele fale que não acredite, na dúvida ele vai falar o quê? Cair para o céu. Ele pode até falar que não é. O céu e a terra aqui mesmo. Não, mas não diz. Se você morrer agora, não quero ir para o céu. Então, é um sentimento que toda a sociedade, ou quase toda a sociedade, deseja. Então, sentimento de ir para o céu, sentimento de ter paz, de ter consolo, todo mundo deseja. É o exemplo daqueles dois homens. Os dois homens queriam o quê? Um lugar tranquilo. Queriam ter uma casa. Mas aí, agora que nós vamos começar a ver, o interessante é a diferença desses homens. A primeira diferença desses homens, eu achei interessante, eu estava estudando. E eu estava estudando, veio até uma pessoa na minha mente. Eu até mandei uma mensagem para a pessoa. Pessoal, eu estou estudando para falar em Angra. Mas eu lembrei de você que aconteceu isso. Primeira diferença do homem cristão e do homem não cristão. Sabe a primeira diferença? A gente vai chamar ele de tolo. O não cristão tolo. Os tolos estão sempre com pressa. Tudo para ele tem que ser imediato. Já observou? Tudo é uma correria para cá, uma correria para lá. Se o resultado não for imediato, não resolve. Ele planta chuchu de manhã e já quer colher à noite. É pressa. Ele quer coisa imediata. Ele quer tudo rápido. O homem que construiu a casa na areia, ele se preocupou com o tempo? Não, ele queria uma casa rápida, ele estava com pressa. Em compensação, o outro homem, como que foi? Com calma. Não estou com pressa não, calma. Vamos construir essa casa com calma. Não tem aquele tipo popular? O apressado come cru, quente, queima a língua e passa mal. Dá dor de barriga ainda. Mas é isso, queridos. Toda pessoa que não é cristã, ela sempre está com pressa de tudo. Por que ela não é cristã? Porque o que mais soa na nossa cabeça, no nosso coração, é o Salmo 40. Esperei com paciência. O ímpio não tem paciência. A pessoa que não tem Deus não tem paciência, ele quer tudo já, quer tudo agora, ele está afobado. Primeira diferença do cristão para não cristão é a pressa. Ele está sempre afobado, ele está sempre metendo o pé pela mão. Abra sua Bíblia para mim, por gentileza, em Isaías 28:16. Quem achar pode ler. Isaías 28:16. Aí esse homem é apressado, esse homem sempre é precipitado, sempre coloca os carros na frente do boi, é sempre aquela correria, ele nunca tem tempo para nada, aí acontece esse problema. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apressa. Deus falando, eu coloquei uma pedra, o que crê não se apressa. Então, o incrédulo sempre está com pressa. Ele nunca tem tempo para gastar no seu empreendimento. Ele quer coisa rápida. Ele quer sempre o atalho. Aí eu estava na campanha da Cruz lá, eu achei interessante um hino do PG, que fala não quer ir por atalhos. Interessante o seguinte, você já viu uma coisa interessante? Não sei se já passaram por isso, eu já passei por isso. Tem um caminho, mas alguém fala, eu sei um atalho. Quando você pega aquele atalho, geralmente a pessoa se perde. Eu sei um atalho, ih, não vai não. Ah, eu sei um atalho, vamos cortar caminho. Aquele corte de caminho, meu amigo, dá uma volta, você se perde. Por quê, queridos? Quem pega atalho, quem tem pressa. O ímpio, o cristão não pega atalho, ele vai pelo caminho. É longo, é demorado, mas ele fica no caminho. Quer ver um exemplo de atalho prático? Aí está lá o Tiago Joaquim, quer fichar na firma, mas ele não tem experiência nenhuma. Até que acabou um pouco, eu nunca mais ouvi, ou eu que me afastei para não ouvir. Aí ele vai no lugar e o cara fala assim, tem um lugar que eu esquento carteira, classifico você lá e eu vou esquentar a sua carteira. Isso é caminho ou é atalho? Atalho. Se der errado, atrasa mais do caminho. É isso que acontece. Aí vamos lá para a mocidade, para a juventude, para os adolescentes. Qual é o caminho? É namorar, depois dos 18 anos, parabéns, Pamela, parabéns, Poliana. Aí namora em casa, no sofá, assistido pelo pai, pela mãe, papagaio e cachorrinho.
vai noivar, vai planejar a festa de casamento, vai casar de véu e grinalda. Esse é o caminho. Qual que é o atalho? Ficar. Você vai acabar ficando na terra e vai ficar no inferno. Vai ficar com a barriga. Aí depois o seu príncipe encantado, não é meu não, ainda vai lá com o ratinho fazer DNA. Vai pagar mico no ratinho ainda. Vai lá, se tiver dinheiro para chegar lá, né? Se tiver. O príncipe vira sapo e deixa você comendo mosca. Isso é atalho. É isso que Jesus está falando. O homem que construiu a casa na areia era um homem que tinha pressa. Era um homem que não parava para planejar. Era um homem que não queria ter empreendimento na vida dele. Quem pega atalho está com pressa. Quem tem pressa não é cristão. Então tem que esperar. Certo? Segunda diferença dos dois homens. A segunda diferença é o seguinte. É uma consequência da primeira. Quem tem pressa geralmente não para ouvir. Ele nunca para ouvir. Ele acha, não, eu sei. Já conversou com uma pessoa assim? Falando, você quer me ensinar? Aí na verdade falou, homem de Deus. Ô cidadão, não quero te ensinar não. O que está fazendo vai dar errado. Mas está com tanta pressa que ele não consegue parar para ouvir. Ele não consegue parar para ver as instruções. Queridos, ninguém nasce sabendo tudo. Impossível. Alguém tem alguma coisa para te ensinar. Lógico. Nem morre também. Nem morre sabendo tudo. Não tem como. Eu sei de tudo. Aí às vezes o pessoal fala, eu conheço o flat com a palma da minha mão. Pô, legal. Então tá, quantos músculos tem a sua mão? Não sei. Então você não conhece nada do flat. Não sabe nem quantos músculos tem a sua mão, então você não conhece nada. Queridos, o apressado, além de fazer tudo atrapalhado, querer pegar atalho, ele não tem tempo para ouvir. Ele não recebe instrução de ninguém. Ele não cresce. Ele não consegue parar para entender e ser explicado. O cristão, o sábio, não. Ele gosta de parar para ouvir. Ele quer aprender. Ele quer aprender, a pessoa quer aprender. Ele quer ouvir da parte de Deus. Ele quer ouvir de uma pessoa. Ele quer parar e falar, bom, vou ouvir essa senhora aqui, que experiência que ela tem. Eu vou ouvir essa criança aqui, porque ele tem prazer em ouvir. O insensato não. O incrédulo, ele está sempre correndo. Aí eu estou falando isso para a gente começar a refletir. Senhor, será que eu não estou, mesmo sendo cristão, só vivendo as pressas, só as correrias? Sempre procurando um atalho para facilitar a minha vida? Na escola, qual é o atalho? O caminho é estudar. O atalho é a cola. Não, vou escrever aqui. Pior que a pessoa perde tanto tempo para escrever no braço, ela poderia ter estudado. É mais fácil do que ficar escrevendo no braço, escrevendo bilhetinho. É o atalho. Aí, queridos, o que acontece agora? O apressado, o ímpio, o tolo, o não cristão ou pseudo-cristão sempre está com pressa. Nunca para ouvir. Aquele homem que construiu a casa na areia, ele tinha que ter falado o quê? Procurando alguém. Esse rio transborda. Esse rio enche. Tem muito vento por aqui. Porque se ele parasse para perguntar e para ouvir, alguém fala, eu se eu fosse você, afundava mais esse alicerce. Cuidado. Cuidado, porque só isso aí não vai ser suficiente. Então, a primeira diferença é pressa. A segunda diferença, não para ouvir. A terceira diferença do cristão e do pseudo-cristão é por viver demasiado, por ter mais apressado para poder dar ouvidos. Ele considera desnecessário. Em sua opinião, as suas ideias são as melhores. Ele não precisa aprender coisa nenhuma de ninguém. A terceira atitude é essa. A primeira atitude é pressa. Qual a primeira diferença do cristão para o falso cristão? O falso cristão tem sempre pressa. O falso cristão nunca quer parar para ouvir. A terceira diferença é que ele acha que sempre já sabe tudo. Já sei. E também já sei. Ele acha que a ideia dele é melhor, que vai prevalecer. Aí que eu estou falando isso para você se confrontar, para eu me confrontar. Será que eu não estou agindo assim, sendo cristão? Será que eu não estou com pressa excessiva? Será que eu não tenho que parar um pouquinho e deixar Deus agir? Será que eu não tenho que começar a ouvir mais? Será que eu não estou desprezando boas palavras para mim? A quarta diferença
entre o cristão e o não cristão. Uma mentalidade que nunca pesa as consequências do que ele faz. Inconsequente. É uma pessoa que faz, eu costumo dizer o seguinte: quem não pensa no que fez, fica pensando no que fez. A pessoa não pensou para fazer, depois fica pensando no que fez. O não cristão, ele é inconsequente. Ele toma uma atitude hoje aqui, ele faz uma coisa aqui e não mede as consequências do que vai acontecer, não. Depois que acontece, que ele para. Aquele homem que construiu na areia. Ele estava com pressa de construir, não consultou ninguém e depois a casa caiu. E agora? Aquilo que era para ter sido bênção se tornou maldição, se tornou problema. Queridos, eu como cristão, eu tenho que tudo que eu fizer colocar na balança. E sempre tem que perguntar: o que eu estou fazendo agora? O que poderá acontecer? Se você puxar pela sua memória, nós que já temos certa idade, se você tivesse feito isso antes de algumas decisões, você teria passado as dificuldades que você passou até hoje? Nem eu. Quando eu ia fazer algumas perguntas, o que isso pode me acarretar? Que mal que isso vai gerar na minha vida? Quais as consequências que isso vai trazer para mim? O que é que eu vou perder com isso lá na frente? Porque, queridos, quando eu não penso nas consequências, eu só penso que na hora eu estou ganhando, não é isso? Estou ganhando, estou no lucro, sou esperto, sou malandro, eu estou ganhando. E lá na frente? Quantas pessoas, por 10 segundos, por 1 minuto, por 10 minutos, que seja por 1 hora de prazer, estragaram 10, 15, 20 anos de vida? Decepcionaram os pais. Quantas meninas aí que os pais apostavam nela por prova que me ama. Como tem gente que cai nisso aí, né? Eu sou velho e não caio nisso, mas dá uma prova que você me ama. Então assim, aqui, ó, 5 dedos na sua fuça. Isso é prova de amor. Ah, como assim? Estou te disciplinando para você parar de ser. Amém. Mas é isso, queridos. Eu tenho que pensar nas consequências. Porque muitos serão atingidos, mas eu também vou ser atingido. Se é difícil para uma moça estudar sem filho, e com filho, como vai ser? É. Você acha que você ganha muito, meu amigo? Vai pagar pensão para 3, 4 crianças. Honestamente. Meu amigo, se sobrar dinheiro para você ir embora de ônibus, do banco já é milagre. Isso se não passar 3 meses preso. É realidade isso, queridos. É isso que Jesus está falando. Eu, como cristão, tenho que medir as minhas consequências. Eu não posso pagar para ver. Não, vou fazer, vamos ver o que vai dar. Isso é o ímpio que pensa. O cristão não. O cristão, ele mede as consequências. O cristão, ele tem autocontrole. O cristão, ele não está preocupado em fazer por fazer. O cristão quer fazer em definitivo. Eu vi uma expressão que eu pensei até que estava errado, mas depois eu vi que era certa. O cara fez um serviço, mas olha, ele fez serviço de preguiçoso. Mas está tão bem feitinho, serviço preguiçoso. Ô pastor, aí a pessoa me explicou. Que o preguiçoso, que não quer fazer mais de uma vez, se ele faz uma vez só bem feito, ele vai ter que fazer de novo. O trabalhador não, ele faz de qualquer jeito, porque ele vai voltar mais uma, vai voltar mais duas, então ele gosta de trabalhar, ele faz de qualquer jeito. O preguiçoso, ele é tão preguiçoso que ele faz tão bem feito para não mexer mais com aquilo. Era uma sátira, mas a verdade é essa. Quando você faz uma coisa bem pensada, você não faz aquilo de novo. Você não tem que voltar para corrigir. Então o que Jesus está ensinando é que nós temos que ter autocontrole. Eu tenho que medir as minhas consequências. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 3, o 14 e o 15. Depois alguém abre para mim 1 Coríntios 3, 11. Provérbios 3, 14 e 15. 1 Coríntios 3, 11. Pode. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que pode desejar, não se pode comprar ela. Está falando o quê? Da sabedoria. Quer buscar alguma coisa? Busque sabedoria. Busque sabedoria. Não tem nada que equivale, que vale, ou que pague, ou que compare com a sabedoria. O cristão, ele busca sempre a sabedoria. Para você buscar sabedoria, você tem que ouvir, ter temor a Deus. Aí, queridos, o interessante é o seguinte.
Quando você olhou as suas casas, que Jesus está falando, na areia e na rocha, superficial e aparentemente não tinha diferença nenhuma. Amém? As suas casas, talvez do mesmo modelo, bonitinhas, bem pintadas. Qual foi a diferença que uma teve uma casa em pé e a outra caiu? Alicerce. O alicerce que fez a diferença. O alicerce de uma casa bem feita, você vê? Não, porque ele está escondido. Queridos, a aparência engana. A diferença do cristão para o não cristão não está na roupa, amém? Amém. Não está no cabelo, amém? Amém. Não está no sapato, amém? Amém. Não está no domingo ou no sábado, você vai na praia ou não, amém? Amém. A diferença está no alicerce. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, qual a diferença de um homem para o outro? Jesus fala, olha, aquele que ouve minhas palavras e as pratica, é como aquele homem que construiu a casa na rocha. Ele cavou, tirou areia, achou a rocha e construiu. Aqueles que ouvem e não praticam, é como aquele homem que construiu a casa na areia. Não quis ter trabalho, estava com pressa, queria um atalho, não mediu as consequências. O que Jesus está falando é isso. Não adianta estar no final do Sermão do Monte. Não adianta você ouvir tudo isso e não colocar em prática. Não adianta você achar bonito o que eu falo. Não adianta você aplaudir o que eu falo, Jesus falando. Você tem que viver isso. Você tem que gastar tempo a ruminar. O que é ruminar? É o que a vaca, o boi fazem. Eles pegam aquele mato que ele está comendo, ele joga para dentro, vai lá dentro, volta. É daquela maneira que ele vai fazendo para digerir. O cristão tem que fazer isso. Não é comer apressado. É ruminar. Peraí, essa palavra, eu estou errando nisso? Eu estou sendo apressado? Eu não estou parando para ouvir? Eu estou sendo inconsequente no que eu faço? Eu estou vivendo de aparência? Será que tudo aquilo que eu estou sendo confrontado, tudo aquilo que dói, isso eu estou errado? Será que eu estou procurando me corrigir? Sim, beleza. Porque o cristão, queridos, ele vive se autocorrigindo. O cristão, o alvo dele é se aperfeiçoar para chegar de uma maneira agradável a Deus. O cristão, às vezes tem pessoas que pensam equivocadamente, que uma vez que ele tem certeza de salvação, ele agora vai sentar na sua varanda ou no seu sofá, pegar um copo de limonada e falar, agora, ora vem, Senhor Jesus. O cristão não vive assim não. Paulo falava que ele se esmurrava para que não perdesse a salvação. E ele fala uma coisa interessante. Paulo se preocupava tanto, o apóstolo Paulo se preocupava tanto, ao ponto seguinte, ele tinha tanta preocupação, o meio dele era o seguinte, que ele salvasse muitos e ele viesse a se perder. O cristão é assim, o cristão não tem que ficar, opa, estou salvo, estou selado com o Espírito Santo, larguei esse mundo, agora é só esperar a hora da morte. O cristão vai estar sempre se policiando, sempre se corrigindo, sempre procurando melhorar, sempre. Aí, querido, a gente puxa um pouco aquelas figuras dos atletas de Olimpíadas, aqueles que fazem, esqueci o nome, aquele solo no palco, a Dayana, o Hipólito, ginástica, obrigado. Queridos, quando é que eles estão por satisfeitos? Nunca. Eles estão sempre treinando para melhorar. Os nadadores, esqueci agora, não vou lembrar meu nome, o homem mais rápido do mundo agora. Isso, obrigado, está atualizado. Rapaz, o homem é uma máquina. Todo campeonato o homem bate o recorde dele. Você acha que ele pega a medalha dele e falou, medalha,